Muito bem, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui e eu quero saudá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Estou eu aqui com a irmã Radassa. Pode ser, irmãos. Leila, nós terminamos o culto doméstico e foi um texto muito extenso. Nós lemos muito longo. Foi Números, capítulo de número 7. Foi. 84 versículos. E a irmã Leila acabou capotando. Então, nós estamos aqui ainda, né, resistindo. E para trazer essa palavra para a sua vida, meu amado irmão, primeiro ela veio de encontro à nossa, e agora através de nós estamos levando também para vocês. Falar da nossa alegria mais uma vez, né, de saber hoje que Deus supriu a necessidade de alguém, que a palavra de Deus ela foi adiante da necessidade de alguns irmãos, se não de todos, e trouxe alívio, conforto, consolo, renovo, provisão, proteção, enfim, ela é escudo e broquel, escudo e segurança, né? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que Deus não havia dado a ele espírito de temor, né? Temor não no sentido de honrar, de respeitar, mas no sentido de ter medo, né? E se o ano não for binário, a Bíblia fala 365 vezes a expressão não temas, né? É como se fosse Deus dizendo todos os dias, a cada dia durante todo o ano. Ele dizendo para a gente não ter medo, né? Não temas, não tenha medo. Não se assombre, não se apavore, não se assuste, não desanime, né? Então Deus está trazendo essa palavra para nós. E a mensagem que Deus colocou sobre os meus ombros, né, para transmitir à congregação e aos amigos que pedem e gostam que nós enviemos também, ainda que a gente não tenha nada, mas que a nossa capacidade vem de Deus, né? Isso é evidente, porque o próprio Deus confundiu as coisas, os sábios deste mundo, usando as loucas, né? Usou as loucas para confundir as sábias, né? Ele ocultou estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e ninguém conhece ao Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar, né, Mardas? Né? Então ele está dizendo vinde, né, para os pecadores, e dizendo ide para nós, né? Para eles o mandamento é vinde, né? Para nós o mandamento é ide. Glórias a Deus por isso. E eu vinha de viagem e Deus me fez entender algo muito importante, né? Eu vinha dirigindo o carro pela primeira vez. Eu me lembrei de uma aula que eu assisti no ensino médio. Foi até o professor, eu não lembro quem foi o professor, não sei se foi o Lindorcélio, acho que foi, que me chamou muita atenção, né, sobre o princípio da lei da física do movimento. E eu vinha no carro, né, a gente dizia assim, irmão, estou viajando, irmão, estou correndo, irmão, estou andando. Quando na verdade a gente não está em movimento, a gente está parado, né? O que está em movimento é o carro, é a moto, é o veículo, né? A gente pouco anda. E Deus me fez entender quem é Deus no processo. Não? Então Deus é como se fosse o carro, né? Deus é como se fosse o carro. E Ele vai nos levando, nos guiando, nos direcionando, né? Ele nos dá tudo, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos guia, Ele nos guarda, nos governa, nos ensina, nos consola, nos exorta, nos edifica e ainda nos leva ao lugar que Ele quer que nós estejamos quando a gente não consegue com as nossas próprias forças. Então Deus me fez entender isso. Tudo que nós precisamos fazer é aceitar o lugar.
a gente não vai precisar estar em movimento. Glórias a Deus por isso. É Deus quem vai adiante de nós. Ele vai nos cercando, por trás, por diante. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, 1000 à esquerda, 10.000 à direita. Nós não somos atingidos, né? Então é tremendo esse processo de zelo do Senhor para conosco, né? E me veio nesse processo a mensagem de Paulo, né? A Bíblia fala que Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele tentou primeiro pregar o Evangelho na Ásia. E o Espírito de Jesus, impediu que ele pregasse, que ele fosse para a Ásia. Depois ele intentou ir para a Bitínia. O Espírito do Senhor Jesus novamente o impediu. Aí você pode se perguntar, mas por que o Espírito Santo ele vai impedir alguém de pregar a palavra? Por causa do propósito. Havia um propósito muito maior nas regiões da Macedônia. Na Macedônia, na Acaia, em Filipos, né? Grande avivamento o Senhor tinha para realizar através do ministério de Paulo e do ministério de Silas. E aconteceu algo muito parecido com Paulo, naquilo que nós chamamos de espinho na carne, né? Aqui o objetivo não é tratar sobre o espinho de Paulo, que isso a Escritura ocultou, como também ocultou nominalmente o escritor aos Hebreus, né? A gente fala sobre a carta aos Hebreus, é uma carta de caráter indeterminado quanto a quem escreveu ela, né? E aqui a Bíblia vai falar sobre um espinho na carne de Paulo. E a gente vê Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, fazendo um grande investimento, um grande esforço para que esse espinho fosse retirado da sua carne. E o que mais me impressiona é que por 3 vezes, né, ele rogou ao Senhor, ou seja, ele suplicou aos prantos. Rogar tem essa característica. Rogou ao Senhor que o removesse de mim, que o removesse dele, né? Então, meu irmão, nessa noite, olha só, tem algo que está lhe incomodando, está lhe machucando, está lhe magoando, está lhe tirando o sono, e você está orando para o Senhor tirar. Deus está dizendo que não é para nós pedirmos para que o Senhor tire, porque esse espinho, vamos dizer assim, parafrasear, faz parte do processo de Deus na tua vida. Glórias a Deus. E a palavra de hoje é a palavra contentamento. É a palavra satisfação. É a palavra gratidão. Por quê? Porque o Senhor fez uma declaração expressa ao apóstolo Paulo quando ele rogou por 3 vezes para que o espinho fosse tirado dele. A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. O que é que você quer mais de Deus? Tudo que nós precisamos entender é que Deus está guiando a vida daqueles que confiam no seu governo. Se está nas mãos de Deus, se está no controle de Deus, se está no centro da vontade de Deus, se está no domínio de Deus, não te preocupa, irmão. Não tenha medo. Como diz o hino, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E ele diz, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, o meu favor te é suficiente. E esse texto tem um sentido muito forte. Não é o que o Senhor nos dá. É bom quando Ele nos dá. Mas mesmo aquilo que Deus nos dá materialmente tem uma característica passageira. Se aquilo que Ele é não for mais importante do que aquilo que Ele dá.
E nessa noite Deus está falando conosco que aquilo que Ele nos dá será insuficiente, será sempre insuficiente, se aquilo que Ele é não for tudo que nós precisamos para viver felizes e em paz, como bem-aventurados na sua presença. Glórias a Deus. A minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza é essa? É a fraqueza de não poder. É a fraqueza de não ser. Nós não somos, não podemos e não fazemos. Como diz aquele hino. Mais uma vez estou a te pedir, Senhor Jesus, eu quero prosseguir. Não vou parar, se parar eu morrerei. Quero viver para fazer o teu querer. Te amo, Jesus, te amo, sem ti não sei viver. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa total dependência dele. Glórias a Deus. Se humilhe, nos humilhemos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Não são os humilhados que serão exaltados, são aqueles que se humilham. Nesta noite, eu convoco os irmãos a se humilhar na presença de Deus. Se humilhar. Porque antes de orar, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Primeiro nós nos humilhamos, para depois nós orarmos e por fim buscarmos a face de Deus. Entre, meu irmão, nesse propósito de humilhação, de total dependência do Criador. O Espírito de Deus está visitando os nossos lares nesta noite e está preenchendo, enchendo, movendo, moldando, trabalhando, aperfeiçoando aquilo que nós precisamos para sermos conforme a vontade de Deus. Fique firme, meu irmão. Resista. Persevere com confiança no Senhor. E Ele irá entrar com providência na sua causa. Como Ele já visitou a necessidade de alguém hoje, Ele visitará a tua necessidade. Mas a mensagem de hoje é: nunca seremos suficientes ou suficientemente agradecidos pelo que Ele nos dá, se não formos agradecidos e convencidos pelo que Ele é. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E a irmã Radassa tem uma saudação para dar aos irmãos. Né, irmã Radassa? Fala aqui com os irmãos. Deus irmãos a todos novamente, Papai do Céu, amém? Amém. Irmãos, eu quero dizer uma coisa sobre o que o irmão Alto está falando. E veio uma coisa na minha mente sobre a oração. Ele estava dizendo que a gente deve ter confiança. Claro que a gente deve ter confiança. Mas para nós termos confiança, nós temos que ter fé e orar. Porque na oração é que a gente consegue vencer batalha, vencer luta. Então, para a gente confiar, a gente tem que orar. Orar para Deus, pedir, Deus, me dá confiança nisso. Me dá confiança no que eu estou fazendo. Então, é na oração que a gente consegue. A oração é a nossa arma da confiança. Não é, irmão Alto? Amém. Que na oração nós respondemos. Nós não podemos tudo na oração, mas nós podemos uma parte da oração. Se você pedir a Deus, Deus me abençoe com a tua graça divinal.
Deus bota um anjo para me aguardar, que eu tenho a esperança nisso. A oração faz isso, nos dá a esperança. Aleluia, Jesus. Que Deus vai fazer isso. Glórias a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a você no nome de Jesus. E eu te convido, meu irmão, nesse momento a orar conosco, a orar comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Rei do Universo, cujo reino é eterno e o domínio nunca terá fim. Nós queremos, Senhor, estender as nossas mãos, nos humilharmos diante da Tua presença, porque nada temos, nada somos e nada podemos. O Teu Filho nos deu testemunho de que sem Ele nada podemos fazer. E nós declaramos diante de Ti, Senhor, nada temos que possa Te convencer de coisa alguma. Não somos capazes de fazer qualquer coisa sem a Tua direção, sem a Tua bênção e sem a Tua paz. Querido Papai do Céu, visita os lares dos irmãos nesse momento. Cada família, cada casal, cada jovem, cada criança, cada obreiro, cada discípulo, seja visitado com o Espírito, com a unção evangelizadora, com a unção do amor pelas coisas de Deus. Não, Senhor, só no sentido de estarmos juntos e mostrarmos que somos ou temos alguma coisa, mas sozinhos, às vezes se afastamos da Tua presença. Nossa casa não é uma igreja, mas nós queremos profetizar nesta noite. Como diz aquele hino, minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e de oração. E da mesma forma que a casa de Ninfa era uma igreja, a casa de Áquila e Priscila era uma igreja, a casa de Arquipo e Afia era uma igreja, que a nossa casa seja a nossa primeira igreja, Senhor. E que nós possamos, quando chegar no céu, dar conta desses talentos, que são os filhos e as nossas esposas. Querido Papai do Céu, abençoa, ó Deus Santo, cada membro, cada congregado, cada discípulo, cada filho, cada servo Teu da congregação de Croatá e toda a Tua igreja no mundo, cada missionário, cada viúva, cada meu Senhor pastor, que o Senhor venha cuidar da Tua igreja. Meu Pai, cuida da Tua igreja. Como tem cuidado ao longo da história. O inimigo tentou parar a Tua igreja de todas as formas. Mas quanto mais ele tentava barrar, quanto mais ele tentava matar, mais a igreja permanecia intacta na Tua presença. Oh, glórias a Deus! E nós queremos, meu Senhor, crer nesta noite, de que em meio a este deserto, ou a Tua igreja passa por ele, entrando no céu pelas portas, ou ela passa por ele, entrando num grande avivamento de paz em meio ao caos, de amor em meio ao ódio e de calmaria em meio à tempestade. Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E em Ti nós nos refugiamos, nos abrigamos, e nos deitamos confiantes, esperando com paciência a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Papai do céu, fica conosco. Tudo isso nós Te pedimos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém. Estenda as suas mãos para receber a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida do meu irmão, sobre a minha casa, sobre toda a igreja de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, e com alegria os irmãos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e nós não podemos deixar terminar o vídeo sem cantar o hino que marca os nossos dias, né, Mara? E o hino diz assim: é bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza Diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza dá um glória. Glória a Deus. Quem é salvo e tem certeza dá um glória. Glória a Deus. Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma